Boa noite, queridos. Boa noite para quem acompanha a gente nesse momento de reflexão. Peço perdão aí pelos 3 minutinhos de atraso, né? Tava ajeitando algumas coisas aqui e hoje nós vamos meditar no Salmo 125. Salmo 125. Como outro dia eu peguei o Salmo 119, né, na semana passada, então dessa vez sobrou um grandão para mim aqui, que é o 125. Então eu gostaria de chamar você essa noite para a gente conversando um pouquinho sobre o Salmo 125. Muito simples da gente entendê-lo, né? Mas e praticar, não é verdade? Então vamos aí abrir as nossas Bíblias no Salmo 125 e vamos aprender um pouquinho do que Deus tem para nós. Amém? Então vamos lá. O salmista começa dizendo assim: lembrar você do seguinte, esse é um cântico de romagem, tá? Ou de romaria, está se deslocando para algum lugar. Então ele é um salmo de confiança, tá bom? Então o salmista ele começa dizendo assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los a o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Porque eu disse para você que ele parece um salmo simples, né? Porque ele tem 5 versículos. Porque ele fala de uma coisa só. Ele fala de fé inabalável. Ele fala que a gente necessita ter uma fé inabalável, né? Por quê? Porque o monte ele não se move, a não ser que Deus queira, isso através de um terremoto. E isso é quando Deus permite. E por que eu te disse que é tão difícil de aplicar? Justamente pela nossa natureza. Olha que interessante, vamos degustar versículo a versículo? Então, versículo 1 fala assim, ó: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. O monte Sião é conhecido como o monte de Deus, como o monte do Senhor, né? Firme para sempre. Firme para sempre. Nada era capaz de abalar o monte Sião, nem a confiança do povo de Israel. E por que eu te falei de natureza? Porque a nossa natureza humana, ela costuma colocar a nossa fé em nós mesmos. Você vê muito discurso bonito. Você vê muito discurso bonito sobre fé, sobre perseverança, mas sabe o que é interessante? É que na hora do pega pra capar mesmo, como se diz lá no meu querido Paraná, a coisa muda, irmão. A coisa muda. A coisa muda. Tá? A gente ouve muito falar em fé em Deus, em isso e aquilo, mas quando aparece o primeiro desemprego, quando aparece a primeira dificuldade, quando aparece o primeiro problema para você lidar, onde se exige a sua maturidade na fé, aí é que a gente vê quem é quem, tá?
a gente vê onde realmente está baseada a fé. O versículo 2 vai dizer assim, ó: como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Ora, o que eu quero deixar aqui pra gente, o que eu vi, né, no nosso versículo 2. Ele usa uma analogia para mim, para você, para dizer assim, ó, no versículo 1, eu não falei para você que o Senhor ele tá como o Monte Sião, e o Monte Sião, ele não se abala, ele tá firme, o monte continua no seu lugar. Então o que eu e você temos que entender no segundo versículo é que assim também está o Senhor do nosso lado. Ele não sai do nosso lado. Ele continua no nosso lado. Você está triste, você está confiante, não tem confiança. Ele continua do seu e do meu lado. Ele não sai para pegar o café. Ele não sai para tomar água. Ele continua firme do nosso lado. O Senhor não nos abandona. Não nos abandona. Pode pensar sobre isso. Essa analogia que o salmista faz do monte, o Senhor é isso. O Senhor se colocou do nosso lado quando Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele fez a escolha. E por isso Ele se colocou do nosso lado. Pronto a nos ajudar, nos auxiliar, nos dar entendimento, nos dar conhecimento, nos ensinar sobre Ele mesmo, através do Santo Espírito. Já falei, já conversei sobre isso com os irmãos. Então o Senhor se propôs a estar do nosso lado. Ele se propôs. Aí o versículo 3 diz assim, ó: como ele se propôs a estar do nosso lado, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. O que é sorte? É o que você conquistou. O que Deus te deu? Ele te deu a vida eterna. Ele me deu a vida eterna. Então, o cetro seria a vontade, o poder ou o domínio, tá? Então, o domínio vamos pôr, né? O domínio do ímpio, e esse ímpios com acento aqui é aquele que a gente já conversou também, que eu expliquei, que é aquele que não quer nada com as coisas de Deus, o ateu, né? Não quer nada com as coisas de Deus. Esse tipo de gente, tá? Ele não vai conseguir tirar de você o que Deus te deu. E olha por que Deus está lá do meu e do seu lado, pronto, ali, ó, cuidando de cada um de nós sempre, devido à nossa fraqueza. Porque olha só o que o Salmo de escrever. No final do versículo 3, ele diz assim, ó: para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ou seja, para que eu e você nós não façamos nada de mal, o Senhor permanece do nosso lado. E Ele não deixa que o ímpio, a pessoa má, aquele que está aí do seu lado, às vezes te cutucando, tentando tirar a sua paz, que ele prevaleça contra você, para que você e eu não tomemos a vingança. Olha como Deus é bom. Porque assim o que Deus faz? Ele preserva a nossa alma. Louvado seja Deus. E aí o salmista vai dizer assim, ó, que o Senhor dá a cada um o que lhe é devido. Quando ele usa as expressões no versículo 4 e 5, dizendo assim, ó: faz bem aos bons, Senhor, e aos retos de coração. Mas aos que se desviam para caminhos estranhos,
levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. O Senhor vai retribuir sempre a cada um de nós, segundo o que nós merecemos. Mas o cerne do salmo é: confia no Senhor. Confia no Senhor. Nós estamos vivendo um momento dificílimo, não é, irmãos? Dificílimo. Tem muita coisa ao nosso redor e às vezes a gente só se dá conta quando as coisas acontecem é com a gente mesmo, não é? Só se dá conta quando acontece com a gente. E o que tem que ser guardado e preservado sempre? A nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Que isso não seja um discurso. Que não seja um discurso. Que seja uma verdade. Que eu e você possamos realmente confiar piamente que o Senhor, Ele é capaz de tudo por nós. Ele é capaz de nos suprir, é capaz de nos conduzir, é capaz de nos dar conhecimento. E conhecimento para vencer tudo. Conhecimento é a base de tudo. Se você não conhece o Senhor, primeiro, você não vai amá-lo, porque você não vai entender tudo que Ele já fez. Você não vai temê-lo, porque você não vai saber, você não vai conhecer e muito menos reconhecer a grandeza dele. Você não vai amar, você não vai temer o Senhor. E se você não ama, se você não teme, como que você vai confiar a ponto de ter uma fé inabalável? Então o conhecimento do Senhor é tudo. Assim como o Provérbios, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento. A sabedoria. E eu queria dizer para você que se tem alguma coisa que está fazendo com que você tire o pé do chão, de tanto temor, de tanta tristeza, de tanta lamúria, que você confie sim, que assim como o Monte Sião, o Senhor está em volta de você, ao redor de você e da sua família, te protegendo. Ele está ali firme, inabalável, não sai dali, ele não te deixa, ele não te abandona. É assim que eu tenho sentido, e era isso que eu queria passar para você. Tá com vontade de chorar? Chora. Tá com vontade de se humilhar diante de Deus? Se humilha, faz. Chora de verdade, põe para fora. Soluça até se for preciso. Coloca diante dele a angústia. Mostra para ele o quanto você é pequeno. Porque só assim ele vai saber que você entendeu o quanto ele é grande. E que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Santo Deus, como manter calma, perseverança e a fé diante desses momentos? A resposta é simples. É confiando que o Senhor é capaz de muito, muito, muito mais por nós do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Obrigado, Senhor. Tende misericórdia de cada um de nós, Pai. Tende misericórdia. Cuida da minha família, cuida dessas famílias, Senhor amado. E hoje eu não peço, Senhor, não peço só por aqueles que são convertidos, mas eu peço por todo o povo, Senhor amado, da face da terra. A todos a quem cabe o seu coração ter misericórdia. A terra, Senhor amado,
ela clama pela sua volta, Senhor. Ela clama, a natureza clama. Tende misericórdia de nós, Pai. Tende misericórdia de nós. Nós sabemos, Senhor amado, que esse ainda é o princípio das dores. Tende misericórdia de cada um de nós. Transforma o nosso ser de dentro para fora, Senhor amado, a ponto que dentro de nós e em nós apenas o Senhor prevaleça e que a nossa natureza ela assuma por completo. Em nome de Jesus, toma cada um de nós nas tuas mãos, Senhor, e livre-nos para a honra e glória do teu nome. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por tudo. Porque em tudo está o Senhor nos ensinando. Em todas as situações. Obrigado, obrigado e obrigado. É em nome de Jesus que eu te oro agradecido. Amém, Senhor. Obrigado pela sua companhia. Que o bom e maravilhoso Deus, Ele acompanhe você. Ele cuide de você. Te sustente, te dê paz. Que você sinta o abraço confortante do Senhor nesse momento. Deus te abençoe.